Gostaria de dizer que respondo pelo nome de Abel Antônio Moiano, pastor. Estou aqui para poder compartilhar a palavra de Deus com a temática Você pode viver vitoriosamente. E o texto que vai merecer a nossa análise será a primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, 15, versículo 57. Antes de mais, quero vos saudar no nome do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Lhe convido para acompanhar esta mensagem, que acredito será de tamanha bênção para ti e para mim. E quero desde já lhe convidar para que nós possamos ler a palavra de Deus no texto que já anunciei. Eu volto a repetir, 1 aos Coríntios 15, versículo 57. Podemos proceder à leitura do mesmo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Passemos à oração. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, autor e consumador da nossa fé, peço para que o Senhor nos dê entendimento, nos ilumine as nossas mentes, para que nós possamos compreender esta mensagem e nos valer para o nosso dia a dia, para vivermos uma vida vitoriosa. Eu oro, Pai, ciente que está me escutando. Diz a palavra, sem nada podeis fazer. Papá, esta é sua palavra. Permita que ela impacte corações. No santo nome de Jesus, oro e agradeço. Amém. Olhando para esta temática que diz, você pode viver vitoriosamente. Talvez eu esteja lhe deixando curioso sobre o que é viver uma vida vitoriosamente. Pode estar a pensar que ter uma vida vitoriosa, estou-me a referir você viver uma vida cheia de dinheiro, uma vida cheia de muitos bens, uma vida de nobre, uma vida em que tudo quanto o irmão quiser terá a possibilidade de conseguir. Quando me refiro a viver uma vida vitoriosamente, não me refiro nos bens materiais, não me refiro nas posses financeiras. Quero olhar objetivamente a vida espiritual. E já o nosso texto aqui vai nos ajudar a percebermos que a vitória que nos referimos aqui é no campo espiritual. Ora, vejamos, eu e você, como é que vivíamos antes de termos Cristo em nossa vida?
Obviamente que nós vivíamos uma vida de derrotas, fracassos a nível espiritual. E isso nós podemos ver no livro de Efésios, capítulo do número 2, nos versos 2 e 3, onde a Bíblia diz que nós vivíamos em conformidade com o mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. No versículo 3 diz ainda a palavra: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros. Éramos por natureza merecedores da ira. Olha, esta era uma vida de derrota após derrota, porque nós vivíamos obedecendo os nossos desejos, vivíamos obedecendo os nossos caprichos, vivíamos obedecendo a vontade de Satanás. Esta é que era a nossa vida. Tínhamos prazer em vivermos uma vida em iniquidade, em vivermos uma vida em pecado. Esta era uma vida que nós vivíamos, que no mundo espiritual representava um fracasso. Mas graças a Deus, a partir do momento em que nós, pela graça, isto é, por um favor imerecido, nós fomos salvos, manifestando a nossa fé em Cristo, crendo nele, recebendo a Ele como nosso Salvador. Fomos transportados de um reino que outrora é que tinha o comando, para o reino de Deus, o reino da luz, o reino da retidão, o reino aonde Jesus é o nosso Senhor. Como dizia antes, meus amados irmãos em Cristo, e a todos quanto me acompanham, lá de onde nós fomos tirados, deixamos 3 grandes inimigos, inimigos terríveis, inimigos que dia após dia eles vão se opor na nossa peregrinação, na nossa caminhada como cristãos, lutando para que nós fracassemos. Mas veja, meu amado, o que a palavra de Deus aqui no verso 57 nos diz, mas graças a Deus que
que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. O entendimento que tenho é que, a partir do momento em que nós cremos em Cristo Jesus, depositamos a nossa vida nele, confiamos nele e na sua obra na cruz de Calvário, como Paulo diz, podemos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quero eu dizer que nós podemos viver uma vida vitoriosa porque Cristo estará disponível para nos capacitar a combatermos no nosso cotidiano os nossos três inimigos, nomeadamente Satanás, a nossa carne e o mundo. Nós, como cristãos, como seres espirituais, não devemos, em primeiro plano, ignorar a existência desses três inimigos. Não ignoremos a certeza da vitória que existe em Cristo Jesus. Repare comigo, meu irmão, palavra de Deus em 1 de João 4:4. Diz a palavra do Senhor que aquele que está em nós, ele é forte do que aquele que está fora. E pensando conjuntamente com aqueles que me acompanham, quem é que está dentro daquele que aceitou a Cristo? Obviamente que é o Espírito Santo. E quem é que está fora? É Satanás. Logo temos a nossa vitória garantida, desde que nós levemos uma caminhada de vida correta. Aí o Espírito Santo vai ter a liberdade de ação para poder nos capacitar diante dos nossos inimigos. E nós podemos ver isso olhando para a palavra de Deus em Romanos 13, capítulo neste caso, os versos 13 e 14. Aqui a palavra vai nos dizer como é que nós devemos andar para que nós sejamos vitoriosos. Vejamos propriamente a palavra de Deus, o que nos diz. Verso 13. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. O verso 14. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Meus amados em Cristo Jesus, e a todos quantos me assistem ou terão a oportunidade de me assistir, como cristãos, nós fomos salvos para vivermos em novidade de vida
como a palavra de Deus nos fala na palavra de Deus escrita pelo apóstolo São Paulo aos Romanos 6. Qual é o entendimento que eu tenho depois de ler esta palavra aos Romanos 13, versos 13 e 14? Percebo que nós devemos mais caminhar nesta vida como nós vínhamos caminhando. Ainda estávamos nas trevas. E o Espírito Santo está disposto dentro de nós para nos capacitar, para que nós possamos vivermos como convém aos santos, aqueles que estão filiados ao Deus Altíssimo. Gostaria, meus amados, só para darmos um exemplo que consta na Bíblia, em Gênesis 39, a palavra de Deus fala-nos de um jovem hebreu, filho de Jacó, vendido pelos seus irmãos. Mas aqui, presentemente, não vos quero contar os fatos históricos ligados a este jovem, propriamente sobre a venda a que foi alvo da sua família. Mas quero dar um exemplo de um jovem firme que guardava os mandamentos de Deus no seu coração. Ele, quando foi vendido pelos medianitas no Egito, foi trabalhar na casa de Potifar. E trabalhando lá, a casa de Potifar era abençoada, e isso estava visível, que aquelas bênçãos estavam ligadas a José, com a sua presença naquela casa. Com o andar do tempo, a mulher de Potifar, vendo aquele jovem, achou-o desejoso para ele poder sexualmente se relacionar. E veja só que este jovem, ele discordou com a ideia daquela mulher. Discordou, quero acreditar, em palavras, e discordou igualmente em ações, fugindo diante daquela mulher, deixando-a sozinha dentro da casa. Amados, para nós termos uma vida vitoriosa, continuamente é necessário que nós nos sujeitemos a Deus, nos sujeitemos à palavra do Senhor, à vontade de Deus, em cada circunstância de vida que nós formos a passar. José, distante do seu pai, dos seus irmãos, distante de Israel, onde aprendeu a lei do Senhor, mas ele ainda guardava consigo a lei no seu coração, e isso lhe permitiu que ele resistisse para que não cometesse tamanho pecado. Em satisfação àquela mulher carnal, aquela mulher ímpia, aquela mulher desejosa de se relacionar sexualmente. Este é um exemplo que eu tenho, amados irmãos, para aclarar muito bem sobre
nossa luta que nós devemos ter com relação à nossa própria carne. Outro inimigo que temos é Satanás. A palavra de Deus em João 10:10 diz que ele veio senão para matar, roubar e destruir. E eu e você, que cremos em Cristo, somos os seus potenciais inimigos. O projeto dele é acabar com a nossa vida, com a nossa obediência a Cristo. Mas nós, amados, o que se requer de nós é que devemos continuar a manter a nossa fé em Cristo e na cruz, usando as armas espirituais, estas que são poderosas em Deus. E eu quero me recordar do mundo religioso da época de Nabucodonosor. Onde 3 jovens amados rejeitaram adorar a estátua do rei. Amados, aquela ideia de onde partiu? Propriamente de Satanás, para afrontar os filhos de Deus. Mas eles não baixaram as suas cabeças, porque a palavra do Senhor está gravada em seus corações, que somente eles deviam adorar apenas a um único Deus, o Deus de Israel. Concretamente o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou para o outro, o Deus da Bíblia. Eles foram para a fornalha. Até fica correto eu dizer, eles foram à fornalha, porque da fornalha eles saíram vivos, porque Cristo era com eles. Não deixe que as circunstâncias lhe dominem. Continue firme em Cristo Jesus, em obediência à sua palavra, e que o Espírito Santo lhe vai sustentar em várias batalhas. Você pode vencer o mundo, que é um dos nossos inimigos. Aliás, o apóstolo João diz que qualquer cristão que tem amizade com o mundo, ele obviamente se torna inimigo de Deus. Meus amados, o mundo tem seus hábitos, tem seus costumes, tem seus sistemas, e muitos deles entram em confrontação com a vontade do Altíssimo. A corrupção, por exemplo, é o sistema que se vive no mundo. O furto, meu irmão que está em Cristo, eu quero lhe recordar que você não é cabrito, mas sim ovelha. E para o seu resgate, uma vida se foi. O sangue foi derramado. E por isso, quero lhe dar o seguinte conselho. Devemos continuar a seguir a ordem estabelecida por Deus sobre como nós devemos viver para que nós possamos vencer. Deixe que o Espírito Santo lhe guie.
Espírito Santo a cada dia possa lhe guiar, sem nunca resistir, porque Deus será comigo, será contigo. É tão interessante quando nós lemos 1 de João 5, 4, 5 e o verso 5 é que dá-me o auge da satisfação quando diz: nós devemos somente continuar a crer em Cristo. Que quando nós, na vontade dele, naquilo que está escrito na palavra de Deus, continuarmos a andar e continuarmos na fé nele e naquilo que ele fez na cruz de Calvário, nós vamos vencer, porque ele será conosco. Não é tudo quanto eu tinha por compartilhar com meu amado que me acompanha, mas eu quero desde já lhe desejar, nesta pequena conversa que nós tivemos, uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Estou a falar de uma vida vitoriosa e espiritual a cada dia. Nesta vivência vitoriosa e espiritual, acredite que vai se materializando ou irá se materializando na sua vida material. Passemos a oração em gratidão a esta mensagem. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, autor e consumador da nossa fé, faça-nos vencer, papá, espiritualmente, até que nós durmamos, ou até que, enquanto estivermos vivos, papá, ouçamos a trombeta e sejamos transformados neste nosso corpo carnal, no corpo glorioso. E quando tivermos antes dormido, papá, permita que durmamos conectados ao Senhor para ouvirmos o toque da trombeta, para que a morte sucumba e para que o inferno sucumba e vivamos contigo eternamente. Esta é a vitória da vida eterna. Em nome de Jesus, oro e agradeço. Amém.